Cuidado com os profetas e as profetisas de Satanás. Não é de hoje que milhares de falsos profetas usam o nome de Deus para tirarem algum proveito mesquinho financeiro e terem fama. Suas línguas só destilam palavras fingidas, ambições e muita hipocrisia. Cuidado com essas dezenas de servos e servas de Satanás, disfarçados em profetas e profetisas de Deus que só falam mentiras e usam a palavra de Deus, a Bíblia, de forma torcida. Eles arriscam profetizarem fatos que podem acontecer ou são possessos por espíritos imundos para externarem os cumprimentos de planos diabólicos com poderes, sinais e prodígios de mentira. O diabo e seus demônios muitas vezes criam situações com finalidades malditas de atraírem milhares de pessoas aos caminhos do inferno, apregoando um evangelho estranho às Escrituras. Você sabe quem colocou a úlcera maligna desde a ponta do pé ao alto da cabeça em Jó e destruiu completamente a vida dele? Isto mesmo, o maldito Satanás. Deus permitiu que o maldito Satanás fizesse isso para que visse que Jó não negaria o nome dele. A mulher de Jó, usada pelo diabo, disse a Jó para negar o nome de Deus e morrer. Jó, diferente de Adão, não deu ouvidos à mulher dele e disse que ela falava como uma louca. Ao final, Deus restituiu tudo a Jó em dobro. Nem toda doença é proveniente de uma ação satânica demoníaca, mas há enfermidades que com certeza são colocadas em diversas pessoas por esses espíritos imundos. Em desespero, alguns enfermos, ao invés de procurarem diretamente a Deus em lugares reconhecidamente de Deus, são incentivados por esses espíritos malditos que os fizeram adoecer, buscarem os servos de Satanás, os falsos profetas e falsas profetisas. Como a organização religiosa espiritual do falso profeta ou falsa profetisa foi fundada pelo próprio diabo, os demônios fazem seus teatros de curas e astutamente param de ferir com doenças essas pessoas. Desta forma, o maligno conseguirá prender milhares de fiéis enganados à sua maldita seita. A partir desses prodígios de mentira, esses enganados ficarão tão confiantes no falso profeta ou na falsa profetisa que nem mesmo a palavra de Deus, a Bíblia, será capaz de convencê-los do abismo onde estão metidos. Da mesma forma acontece com as expulsões de demônios feitas por falsos profetas e falsas profetisas. Os demônios entram mesmo nos corpos, fazem seus teatros e quando veem que o clímax é propício, param de deixar em possessão essas pessoas que ainda continuarão sendo habitações deles. O caso é tão sério que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, e o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disseram o seguinte: Jesus Cristo em Mateus capítulo 7, versículos 15 a 23, vou ler os 15, 16 e de 20 a 23, diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O apóstolo Paulo, por sua vez, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 e 10, inspirado pelo Espírito Santo, escreve o seguinte: A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Com essas palavras, o Senhor Jesus Cristo alertou que as profecias, expulsões de demônios e milagres, maravilhas, feitas pelos falsos profetas e falsas profetisas, usando o nome dele, não foram feitos por ele. E Paulo afirmou que Satanás faz sinais e prodígios de mentira. Muitos dos que vão para os templos desses falsos profetas e falsas profetisas são servos verdadeiros de Deus, mas estão sendo enganados por eles. Muitos falsos profetas e falsas profetisas usam as redes sociais e televisivas para proferirem bênçãos e maldições a favor ou contra pessoas, usando sem qualquer temor o nome de Deus como se tivesse sido ele o responsável pelas falsas profecias. Os falsos profetas e as falsas profetisas
normalmente usam de forma deslocada e deturpada textos bíblicos relacionados a servos de Deus, referidos em histórias e ocorrências da Bíblia, e os transformam em mensagens proféticas dirigidas a pessoas da atualidade. Alguns inventam ter recebido revelações e outros as recebem de entidades espirituais das trevas, travestidos de mensageiros de Deus ou como se fossem o próprio Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 13 a 15, disse o seguinte: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha que, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O livro do profeta Jeremias foi escrito aproximadamente em 605 a.C. Na época de Jeremias já existiam esses falsos profetas e falsas profetisas, igualzinhos aos atuais, pois recebiam os mesmos espíritos imundos travestidos em mensageiros de Deus para cumprirem seus intentos malignos. Com relação a esses tais, Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, conforme está escrito em Jeremias capítulo 23, versículos 9 a 21. Diz assim: quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles o mal. No ano da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna, e lhes farei beber águas de fel. Porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porém, quem esteve no conselho do Senhor, e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Não se espante se você perceber total e completa semelhança com os dias atuais, pois esses servos de Satanás travestidos em ministros de Deus já existem desde a antiguidade. Portanto, arrependa-se verdadeiramente dos seus pecados e converta-se somente ao Senhor e único Salvador Jesus Cristo, e você terá o livramento da condenação eterna ao fogo do inferno e a vida eterna no céu de Deus. Em Atos capítulo 3, versículos 19 e 20, está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado.